Senhoras e senhores, 11ª etapa do Tour de France 2024. Rapaz, hoje pegou fogo ali, hein? Meu Deus, pra quem gosta de emoção, pra quem tava achando o Tour de France entediado e tal. 211 quilômetros de etapa, com 4.350 de subida acumulada. Dura. Nos últimos 50 quilômetros, muito dessa subida acumulada na etapa de hoje estava nos últimos 50 quilômetros. E teve a fuga, o Carapaz saiu era um dos que estavam na fuga, o seu companheiro de equipe Ben Hindley, mas fato é que os líderes ou os candidatos a serem líderes da classificação geral não quiseram deixar sair fuga ou que as fugas se concretizassem, porque hoje a gente tinha meta montanha e esses GCs queriam uma bonificação, né, no alto da montanha e também a bonificação por tempo ao vencerem a etapa. Vamos lá, seguinte, eu vou dividir esse vídeo em resumo da etapa, depois eu vou passar a minha opinião sobre tudo que eu achei e o que pode acontecer nas próximas etapas. Fechado? Vamos começar então pelo resumo. Bom, como eu falei, saiu a fuga, faltando 31,5 km para a chegada, Pogačar atacou. Ouviram? 31,5 km para a chegada, Tadej Pogačar ataca. No momento que ele atacou, Vingegaard não reagiu. Até saiu de lado ali, mas olhou para um, olhou para o outro. O Roglic saiu no passo dele, aumentou o passo na montanha. O Pogačar abriu, sozinho. O Renko estava mais para trás, não reagiu de bate-pronto. Logo o Roglic aumentou o passo, o Vingegaard foi com o Roglic. Pogačar abrindo lá na frente, Roglic e Vingegaard entrando, juntos para finalizar a montanha. Tava já no topo da montanha. Pogačar desceu, full, Roglic e Vingegaard juntos descendo, perseguindo Pogačar. Pogačar chegou a abrir 35 segundos de Jonas Vingegaard e Primož Roglic. Tinha um outro quebra-canela, entre aspas, de 3,3 km com 5,8 de inclinação média. Nessa subida, era onde estava a meta montanha, tá? Tinha uma bonificação no final dela. E o Jonas Vingegaard despachou o Roglic. Ali o Vingegaard, acelerou, Roglic ficou. Só que ele não apenas acelerou e despachou o Roglic, ele foi diminuindo a distância para Tadej Pogačar lá na frente. Caiu para 20, 19, 18, já começou a ver na mesma reta, na mesma curva. Pogačar já começou a olhar para trás para saber aonde o Vingegaard, porque com certeza ele ouviu no rádio que o Vingegaard estava se aproximando, e o Pogačar começou a ficar bem preocupado, e o Vingegaard, tirando na passada, tirando, encostou, faltando ali 300, 400 metros para acabar a montanha. Ali no final tinha uma bonificação de tempo, 8 segundos de bonificação de tempo no final da montanha. Os dois foram pro, ó o spoiler que eu vou te dar aqui, ó, primeiro sprint do dia. Sim, Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard foram pro primeiro sprint do dia. Nenhuma novidade até então, porque Tadej Pogačar bateu o Jonas Vingegaard nesse sprint, 8 segundos de bonificação para ele. Legal. Seguiram rodando, a partir de então, rodando, homem a homem, né? Lá atrás tava, o Roglic tinha sobrado do Vingegaard, lembra que eu falei? Pois é, o Renko encostou no Roglic, e aí eles vieram rodando também. Então lá na frente, Jonas Vingegaard e Pogačar rodando, e lá atrás, perseguindo os dois líderes, Primož Roglic e Remco Evenepoel. Ok. Desceram, tinha uma outra subida, que era a última subida do dia. Deixa eu passar aqui para vocês. 3 quilômetros, desculpa. Deixa eu só fazer uma correção. A subida que o Jonas Vingegaard fechou o gap para o Tadej Pogačar era uma subida de 4,4 km com 7,9 de inclinação média. A última subida do dia, ela tinha sim aí 3,3 km com 5,8 de inclinação média, que foi a subida que Vingegaard e Pogačar fizeram juntos. Rodando ali, cada um tirava um pouco e tal, e vieram para a chegada. Desceram um pouco para vir para a chegada. Lá atrás, o Roglic e o Renko perseguindo, o Renko descendo na frente, coisa até rara, né? Porque o Renko não é um dos melhores, mas não tem extrema destreza para descida, geralmente ele sobra na descida. Nessa ele começou a descer na frente, o Roglic estava já, não é perseguindo, mas estava descendo junto com certa distância para o Renko. O Roglic sofreu uma queda
nesse momento e o Renko foi embora sozinho. Uma observação, chegou-se até a cogitar, será que a moto bateu no Roglic, Não, isso não aconteceu, parecia inclusive que a moto estava muito próxima do Renko, mas não é o caso. Por quê? Porque eles têm o zoom, então eles pegam um atleta muito de perto, só que não foi o caso da moto bater, o Roglic caiu sozinho, o Renko foi embora. Lá na frente, chegada, gente. Tadej Pogačar vindo, pegando embaixo, Renko, o Jonas fechou a chegada, tinha uma parte dela que era na curva, muito esperto, a equipe deve ter falado, Jonas, fecha, dá só um lado pro Pogačar passar, porque você não precisa ficar olhando para os dois lados, dá só um lado para ele passar, e esse lado tem que ser o que é a maior circunferência para o Tadej Pogačar percorrer, caso ele queira, né, te passar. Abriu o sprint, faltando poucos metros para chegada, 100 metros para chegada, 2 escaladores sprintando. Não é uma cena maravilhosa, mas é bonito demais você ver o que esses caras fizeram para trás e os 2 escaladores sprintando. Rapaz, Vingegaard, no jump, bateu o Tadej Pogačar. Eu acho que foi o primeiro sprint bruto mesmo que Jonas Vingegaard bateu o Tadej Pogačar. Tadej Pogačar levantou para sprintar, sentou, levantou para sprintar de novo, sentou de novo. Isso mostra, inclusive, um termo que usa-se muito na Europa, que ele estava cozido, né? Já não tinha mais forças para sprintar, porque ele partiu o sprint, deu algumas pedaladas, sentou. Foi sentado, levantou de novo, não tinha, aí ele sentou e fez o jump. O Tadej Pogačar usa um pé de vela 1,65, eu vejo ele patinando muito, eu acho que é um pé de vela muito pequeno para ele, mas quem sou eu, né? O cara tem toda a tecnologia, estudos no mundo sobre isso, então com certeza tem um porquê dele tá usando, mas eu acho que é um pé de vela que não favorece ele na montanha e hoje também não favoreceu. Olhem as imagens e tirem suas conclusões. O que não tira o brilho da vitória dupla de Jonas Vingegaard. Por que não tira o brilho? Já te falo, deixa eu só falar quem fez terceiro colocado. Remco Evenepoel chegou na terceira colocação, aqui a 25 segundos do Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard. Com as bonificações do dia, pouca coisa mudou. Agora, Jonas Vingegaard está a 1 minuto e 14 de Tadej Pogačar. Mas a questão atual não é nem minuto 14, é o que vem acontecendo. 1 minuto e 6 atrás do Tadej Pogačar, que segue líder, Remco Evenepoel. O Jonas Vingegaard tirou um segundinho hoje, vitória dupla para ele, né? Tirou um segundo, venceu a etapa, perseguiu o Jonas, pegou, enfim. Hoje é o dia do Jonas Vingegaard e, rapaz, o Pogačar, ele deve estar com a cabeça bem inchada. Deve. O clima no paddock da UAE não deve estar bom. Porque assim, a derrota foi grande hoje, né? É necessário assumir que a derrota foi grande. Agora, quero dar uma opinião aqui. O Pogačar atacar faltando 31,5 quilômetros, cara, é muito. Ele atacou muito cedo. Ainda tinha subidinhas ali na frente e tal, ele atacou muito cedo. Aí você dá brecha para acontecer o que aconteceu. E a partir de agora, o Pogačar, ele tem um problema grande para administrar, né? Que o Vingegaard ia crescer, todo mundo sabia disso, dessa possibilidade. Mas o Vingegaard pode crescer muito na terceira semana ou ele pode quebrar. 50-50. Ele pode crescer muito ou ele pode quebrar na terceira semana. Eu acho difícil o Vingegaard quebrar. Ele pode não crescer tanto quanto se espera, mas o Vingegaard, ele é tão metódico, ele é tão correto, ele é tão certinho, ele é tão estratégico, que eu acho muito difícil ele quebrar. Sabe? Igual estourar o motor, sair parafuso pra tudo quanto é lado, igual aconteceu com o Pogačar no ano passado. Acho que o Vingegaard, ele pode não crescer, pode ter um dia ruim, mas quebrar eu acho que não. Tá. O Pogačar, como eu já falei em outros vídeos, eu também acho que ele não necessariamente vai quebrar esse ano. Sabe, chegar pálido, branco, sem força, imunidade baixa, com ferida na boca, não acho que isso vai acontecer. Mas ele vai ter dia ruim, falei isso no vídeo da segunda-feira, inclusive. O Pogačar tem que mudar a estratégia dele a partir de então. Ou ele vai tomar uma invertida sinistra. Por quê? Ele tem que entender que ele tem um cara fora de série, tanto quanto ele, na roda. Só que o que tá por vir a partir de quarta, quinta, sábado, agora começa a prova
pro Vingegaard. É uma coisa que a Vivi falou e que ela tem muita razão no que ela falou. As primeiras etapas favorecia só o Pogacar, não favorecia tanto o Ving, pelo tipo de subida e tudo mais. O que favorece o Vingegaard tá agora pro final. O Pogacar tá com uma equipe mais forte. Hoje, quando ele atacou, inclusive, o Vingegaard já estava praticamente isolado dos seus companheiros de equipe. Mas ele demonstrou hoje que ele sabe se virar sozinho nessas situações. Vai faltar pro Vingegaard alguém da equipe dele que isole o Pogacar para ele lançar um ataque. Mas será que ele vai precisar que o Pogacar esteja isolado da sua equipe para ele lançar esse ataque? Não. Ele pode lançar esse ataque mesmo com o Pogacar tendo sua equipe junto para trabalhar. O Pogacar precisa começar a se defender um pouquinho, ser um pouquinho mais inteligente. Não sei se o momento... É que ele é um cara, e eu acho isso muito legal, ele é um cara que ele corre atacando o tempo inteiro. Bacana. Ele faz muito o resultado dele aparecer. Mas se ele quiser vencer esse tour, ele vai ter que pensar, ele vai ter que ser mais estratégico. Senão ele vai tomar uma invertida. Acho que não no final de semana ainda, mas não tá longe. Essa é a minha opinião. Foi uma etapa espetacular, tá? Quem não estiver acompanhando, se tiver a oportunidade de acompanhar ao vivo, acompanhem. Depois vem aqui ver meu resumo e coloquem nos comentários aí o que vocês acharam dessa louca etapa de hoje. Foi bem legal. Fazia tempo que eu não via dois caras rodando, se atacando, um buscando ir pra lá e pra cá. Foi muito bacana. Valeu a pena assistir. Um abraço. Tchau, tchau.